nós vimos então o modelo do Drude, que permite ver como são os campos E e B na matéria. Campos E e B de uma onda eletromagnética. Depois a gente aplicou esse modelo para ver o que acontece, e usando as equações de Mach, o que acontece na interface entre dois meios. E o que a gente viu foi o seguinte: tanto faz, eu tenho aqui o meio 1, meio 2. Tanto faz o que são esses meios. Não faz muito sentido nesse modelo do Drude ter interface entre dois metais, porque no modelo do Drude metal é uma coleção de elétrons livres. Uma coleção de elétrons livres é um pouquinho mais denso de um lado do que do outro, mas a interface quase não existe, né? Então tem sentido fazer interface e falar: esses dois são dielétricos, ou um é um condutor e o outro é um dielétrico. E o que a gente concluiu, isso foi a aula passada, aqui um resuminho. A gente concluiu o seguinte: as equações de Mach dão condições que os campos B e E têm que ser obedecidos quando passa de um meio para o outro. Então o que a gente viu, por exemplo, aqui eu tenho o campo E no meio 1 e aqui o campo E no meio 2. Então o que a gente viu é que o componente paralelo do campo elétrico tem que ser contínuo. O componente perpendicular do campo magnético também é contínuo. O componente paralelo do campo magnético obedece uma relação do tipo B1 paralelo sobre μ1 é igual a B2 paralelo sobre μ2. Na maioria dos casos, o μ1 vai ser igual ao μ2, praticamente igual ao μ0. Quando você tiver um ferro magnético, alguma coisa são especial, eu vou ter μ1 diferente de μ2. Então, se μ1 igual a μ2, então obviamente o campo magnético componente paralelo também é contínuo, como no caso do campo elétrico. E o componente perpendicular do campo elétrico, eu vou ter a condição que a gente chegou foi que ε1 E1 perpendicular igual ε2 E2, desculpe, menos é igual a sigma livre. O epsilon é aquela expressão complicada, né? O epsilon tem uma expressão de um jeito quando o meio é um condutor, tem uma expressão diferente quando o meio é um dielétrico, né? Lembra, eu não lembro a expressão correta, mas o epsilon é igual a epsilon 0 menos, aqui aparece um E quadrado, N, aqui vai ter um N, ômega 2, menos ômega 0,2, quadrado, mais B2, ômega 2, esse, aqui em cima, falta alguma coisa aqui, não lembro exatamente o que tem aqui em cima, mas o que importa é o seguinte,
ômega 0 ao quadrado é K sobre M. Num dielétrico, os elétrons não tem elétron livre. Os elétrons estão ligados ao átomo. Estão ligados, então tem uma força elástica, né, que só deixa chacoalhar um pouquinho para um lado ou para o outro. Então tem um K. Então aparece esse ômega 0 aqui. No metal, os elétrons que importam para isso são os elétrons livres. Aí não tem mola nenhuma, K é igual a 0. Né? Então no metal aparece só o ômega M2, ômega 2, M ômega 2 aqui, alguma coisa assim. Basta fazer ômega 0 igual a 0. Essa expressão, só olhar na apostila como é que é, tá um pouco, pode estar errada a forma. Mas é alguma coisa assim. Então o epsilon seguramente pode ser diferente em diferentes meios, sem grande problema. Ok. Então essas são as condições que a gente viu. Aplicando o campo como deve ser no modelo do Drude, usando as equações de Marx, a gente chega nessas condições, chamam-se condições de contorno. Quer dizer, o que acontece quando eu passo de um lugar para o outro? Então, naquela superfície, que é a separação entre os dois, né, só ali ele tem que acontecer. E essas coisas aqui devem ser, né, o B, o E, são funções de R e de T, né, e isso aqui deve valer para R igual a um ponto da interface, não em todo espaço. Interface. A gente vai agora ver a reflexão e refração, e para isso a gente vai colocar a origem do sistema de referência na interface. Então, o R é um vetor paralelo à interface, só tem para cima, se a interface é um plano aqui, ele também aqui. Já vê isso com cuidado. Ok, então o que nós vamos fazer nisso é aplicar essas coisas numa situação específica em que eu tenho um dado tipo meio 1, meio 2, eu faço incidir uma onda no meio 1, né, e vou ver o que acontece com a onda que reflete e a onda que é transmitida. No metal, por exemplo, a gente sabe que esse campo, tanto o campo E quanto o B, aparece um E elevado a menos beta vezes T. No metal, esse beta normalmente é muito grande, e a exponencial faz com que os campos caiam rapidamente para zero. Então não tem onda que é transmitida. Ela é transmitida um pouquinho lá, alguns micros no metal. Em compensação, a onda refletida é bastante intensa. Num dielétrico, é uma coisa muito mais complicada, né? Pode ser que a luz seja somente um componente azul seja refletida, toda a luz é refletida, né? E aqui também, não tem nada que é transmitido. Sobe também bastante. Já tem dielétricos como o vidro, a água, né? Que são absolutamente transparentes para a radiação eletromagnética. As leis da... Quando eu tenho aqui uma interface, a gente pode pensar a interface como, por exemplo, o meio 1 sendo o ar ou o vácuo, né, e o meio 2 ou o meio qualquer. Pode ser o vidro, pode ser o metal. O espelho seria o meio 2 igual ao metal. E aí a gente tem alguma coisa assim, eu coloco aqui uma onda incidente, né, aí tem a onda refletida, né, se eu chamo isso daqui de θi, isso aqui de θr, e aqui eu tenho a onda transmitida, isso aqui é o θt. A gente conhece essas coisas da ótica geométrica. A ótica geométrica é quase uma coisa empírica, alguém determinou essas relações, né, e coisa. Então a gente sabe que θi igual a θr, e depois tem lá N1 seno de θi, desculpe, é igual a N2 seno θr, que é, desculpe, θt, né? Transmissão, que é a lei de Snell. N é uma coisa ali, bom, está religado com a velocidade, etc. Agora nós vamos tentar encontrar essas relações estudando os campos eletromagnéticos
e o comportamento dele. Bom, então, deixa eu pegar minha nota aqui para não perder a sequência. Os resultados ali da lei de Drude são coisas do tipo, né? O campo elétrico de uma onda, vamos ver aqui como é que no meio, né, E de RT, é igual a um E0, aqui o I, aqui é o campo incidente, né? É 0I, E elevado a menos beta, aqui a gente escreveu, bom, vamos fazer primeiro como a gente fez na sala, a função de y, aqui é beta y, e aqui eu tenho E elevado a I, KY menos ômega t. Essa é como a gente deduziu aí no caso, no modelo de Drude. Aí o que a gente pode fazer é juntar essas duas exponenciais e escrever isso como sendo E, 0I, e aqui vou escrever E elevado a I, e aqui eu tenho K mais, aqui parte, K mais I beta, vezes Y, menos ômega t. Então eu faço I vezes K, vezes Y, eu tenho IKY. Depois eu faço I vezes I dá menos 1, então eu tenho menos beta Y. É uma maneira de agrupar tudo em dois. Aí eu defino esse número complexo K como sendo K mais I beta, kappa, né? Estou usando a letra grega. E esse campo então fica E0 I elevado a I kappa Y menos ômega t. Onde kappa então é esse número complexo. Bom, depois a gente viu como escrever essa onda, não para uma onda caminhando na direção Y, que é o que está escrito aqui, mas para uma onda caminhando numa direção qualquer. Então a gente definiu, vou tentar manter esse quadro aqui, a gente definiu, primeiro a gente define um vetor K, que é um vetor chamado vetor de onda. Ele tem módulo K e a direção digamos aqui de um M, é a direção de propagação da onda. É um vetorzinho unitário numa direção qualquer. Agora, quando a gente passa pelo modelo de Drude e vai ver essa coisa, aparece o kappa aqui. O KY, né? O KY que tinha aqui, numa notação genérica, isso aqui ficava K escalar E. K, módulo de K vezes Y é o vetor K escalar E. Né? Isso aqui é o componente de R na direção do vetor K. E nesse caso aqui, o K, o vetor K tinha a direção de J, né? Porque era uma onda propagando na direção. Agora eu tenho que fazer uma coisa equivalente, só que eu tenho um K, um kappa que é complexo. Mas a direção continua sendo a direção do vetor de onda. Então eu vou escrever esse número complexo kappa como sendo um vetor que tem módulo K e tem a direção do vetor K. Então aqui eu escrevo assim, K sobre módulo de K. Essa é uma maneira, né? Eu divido o vetor K por K, eu tenho N, a direção de propagação. Então a expressão do campo elétrico, no caso, por exemplo, da onda incidente, propagando numa direção geral, né, vai ser então E0I, e aqui vai ficar I elevado a I, kappa escalar E menos ômega t.
Essa é a expressão mais geral de um campo elétrico no modelo de Drude. Tem aqui, embutido aqui nesse capa, tem o E a menos beta Y, beta R cosseno de R escalar K, e assim por diante. Em geral, a gente escreve assim: o vetor incidente não tem nenhuma fase extra. Sempre pode definir como quer o vetor incidente. Depois, o campo refletido, o ER e RT, vai ser o E0R, e aqui vai ficar no E. Desculpe, aqui eu teria que fazer o seguinte: olha, o campo incidente é o K incidente e o ômega incidente. E aqui eu tenho o campo refletido, eu tenho kappa refletido, escalar R, menos ômega refletido resistente, e mais um φ aqui. E assim por diante. Desculpe, eu vou mudar um pouquinho a notação para ficar como está na apostila. Eu não vou por esse zero aqui. Não vou por esse zero. Aí veja o seguinte: se eu tenho uma fase, né, eu posso escrever essa mesma coisa como sendo o ER E elevado a Iφ vezes E elevado a I kappa R escalar R menos ômega t. E esse termo aqui eu vou chamar agora de E0R. De modo que tanto o campo incidente, o campo refletido, o campo da onda transmitida, eu posso escrever sempre sem pôr uma fase extra. A fase fica embutida aí na amplitude, que seria a amplitude. Né? Então, E seria E0R, E elevado a I kappa escalar R menos ômega t. A fase está incluída ali, não preciso me preocupar com isso. Ok, agora vamos aplicar essas condições aqui. Essas condições sobre a continuidade dos campos. Vamos aplicar, por exemplo, desculpe, eu tenho, eu apaguei ali, vou fazer uma coisa menor aqui, que tem pouco espaço. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho, aqui é o kappa incidente, esse aqui é o campo e a direção da luz incidente, aqui é o kappa R, e aqui tem o kappa T. Isso aqui é o θ T, e aqui eu tenho θI, θR. Então, agora vamos ver a continuidade dos campos. Eu sei que o campo na região 1 é um campo resultante. Ele é a soma do E incidente mais do E refletido. O campo elétrico resultante na região 2 é só a onda transmitida. Bom, eu tenho a condição de continuidade que o E1 paralelo é igual ao E2 paralelo. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou definir um vetor N. Eu vou definir um vetor N, que é um vetorzinho assim. É um vetor normal a interface. A interface eu considero como um plano infinito. O que é o componente de E1 que é paralelo à superfície? O componente de E1 paralelo à superfície eu posso escrever como sendo N vetor E1.
componente n vetor E1 é um vetor que é perpendicular a n, portanto é paralelo à superfície, e tem o módulo do E1. Desculpa, E1 vezes centro de θ. Então é exatamente o componente do vetor E1 que é paralelo, né, à interface. Então isso aqui pode ser escrito como N EI mais EF. E do outro lado eu tenho N vetor ET transmitido. Então essa é uma maneira de escrever isso daqui, em termos dos vetores originais. Agora, olha essa expressão aqui, né, a parte vetorial está nesse preâmbulo, nesse prefixo. Então se eu escrevo os campos I dessa forma, ER dessa forma, né, e o EF também dessa forma, tá certo? O campo, desculpa, ET não é. O ET vai ser igual a E0T, E elevado a I, K, T, escalar R, menos, aqui teria que ser um ômega refletido, ômega transmitido vezes T. Então, se eu troco I, ER e ET por aquelas expressões, o produto vetorial só vai ser aplicado na amplitude. Então isso ficaria assim, ó. Isso aqui ia ficar assim, ó. N vetor E0I, e aqui vai ficar E elevado a I, kappa I escalar E menos ômega T. Depois eu tenho mais N vetor E0R, E elevado a I, kappa escalar E menos, aqui é o kappa R, ômega RT. Isso tem que ser igual a N, produto vetorial em E0T, vezes a fase. E elevado a I, kappa T, escalar E, menos ômega T, ômega índice T vezes T. Ok, agora veja o seguinte, não precisa apagar isso. Então isso tem que ser igual, sempre, né? Para qualquer, isso tem que ser igual a qualquer T e para R na interface. Não precisa ser igual em todo o espaço, só ali na interface que tem que ter essa continuidade. Agora veja o seguinte, suponha que eu tenho para um dado valor de R e de T, isso é válido. Se eu mudo o valor de T, para ele continuar válido, essas coisas são constantes, né? Isso aqui é constante, constante e constante. Isso aqui depende de R e de T. Se para um valor de R e de T é válido, para que ele continue sendo válido para qualquer outro valor de T e para qualquer outro valor de R na interface, essas coisas têm que continuar iguais, essas amplitudes têm que continuar iguais, porque a constante não vai mudar. Então, para que isso seja obedecido, eu vou ter que E elevado a I. Bom, não vou precisar escrever exponencial, eu vou escrever só os expoentes, ou seja, kappa I escalar R menos ômega I vezes T tem que ser igual a kappa R escalar R menos ômega R T, e que tem que ser igual a kappa T escalar R menos ômega T.
Né? Tem que ser igual, porque se é igual para um ponto, para ser para outro, a única coisa que muda é esse expoente, eles têm que continuar valendo mesmo. Então o que acontece? Vamos supor então que eu pego isso para um R igual a zero, por exemplo. Tem que ser igual a R igual a zero. Quer dizer, tem que ser igual a R igual a zero se eu escolher, vou escolher aqui o meu sistema de referência, assim, ó, X, desculpe, Y, X e Z. Então, R igual a zero é um ponto da interface. Então, se isso aqui é igual, tem que ser igual para R igual a zero e para qualquer T. Se eu toco R igual a zero aqui e pego qualquer T, a única maneira que essas três coisas são iguais é ômega I igual a ômega E igual a ômega E. T. A frequência da onda não muda. A onda verde passa pelo espelho, ele continua verde. Depois, aí eu faço a mesma coisa com o T. Pego, por exemplo, para T igual a zero, T igual a zero, eu tenho que KI escalar R, tem que ser igual a KR escalar R. Não é? Para que as coisas sempre sejam igual para qualquer tempo, inclusive o tempo igual a zero. Então eu tenho que KI escalar R tem que ser igual a KR escalar R. Mas o que é K? Deixa eu ver como é que eu faço. Isso aqui eu posso escrever, olha, KI menos KR escalar R é igual a zero. Não é? Agora a mesma coisa, olha, o KI escalar R tem que ser igual a KT escalar R. KI escalar R tem que ser igual a KT escalar R. E novamente isso aqui eu posso escrever como sendo KI menos KT escalar R tem que ser igual a zero. Isso quer dizer o quê? Vejam bem, R é um vetor, R é um vetor posição. Essas coisas só valem para um ponto da interface. Como eu escolhi o sistema de referência dessa maneira, então o R que me interessa, porque os R's que me interessam são paralelos à interface. Ora, KI menos KR escalar R igual a zero. Se o produto escalar de dois vetores é igual a zero, significa que eles são vetores não nulos, significa que eles são perpendiculares. É perpendicular a R. Se eles são perpendiculares a R, então eu tenho, olha, KI menos KR paralelo a N. R é um vetor que está no plano, ele plana, qualquer valor daquele plano. Não só Z, horizontal, está no plano. Se esse KI menos KR é perpendicular a R, então é paralelo a N. É paralelo a N. E novamente, quer dizer, um vetor que é paralelo a N, se eu fizer o produto vetorial, produto vetorial de N por KI menos KR, produto vetorial. Esse vetor é paralelo a N, então esse produto vetorial dá zero.
Mas, vejam bem, agora eu preciso refazer esse desenho para ficar um pouco mais claro. Aqui está o meio 1, aqui está o meio 2, aqui está a direção de incidência, portanto essa é a direção do KI, e aqui o KR. Notem o seguinte, olha, o KI está no vácuo, no meio 1. Né? O KR está no mesmo meio, então eles têm o mesmo módulo. Quer dizer, o valor do módulo do vetor K1 é igual ao vetor do módulo K2, mas as direções são diferentes. Então, módulo de K1 igual ao módulo de KR, mas as direções são diferentes. O que o que eu estou chamando de θ é isso aqui. Isso aqui é o θi. Aqui está o N. N vetor KI vai ser módulo de N, que é 1, módulo de KI, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de θi. Esse daqui é o ângulo entre o vetor K e o vetor N. N vetor KR, N vetor KR, desculpe, o módulo disso aqui vai ser K refletido seno θr. Agora sim, isso tem que ser igual a isso, então o módulo disso tem que ser igual ao módulo daquilo, então agora eu tenho a igualdade entre os módulos. Então, KI seno de θi é igual a KR seno de θr. Então, θr é isso aqui, mesma coisa, né? O ângulo entre o vetor KR e o vetor N é o θr. Ora, agora eu sei que o módulo, né, KI é igual a KR, porque eles estão no mesmo meio, no mesmo lugar. Portanto, o que acontece? Seno de θi é igual a seno de θr, ou seja, θi é igual a θr. Essa é a famosa lei da reflexão. Ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. Agora eu vou fazer a mesma coisa com isso daqui. A capa incidente e o capa transmitido. Eles têm que ser perpendicular a R. Tanto o produto escalar é igual a zero. Então eu vou fazer a mesma coisa. Esse vetor, o produto escalar com R igual a zero. Então esse vetor é perpendicular a R. R é um vetor do plano da interface. Então, se ele é perpendicular a R, ele tem a direção de N. Se ela tem a direção de N, o produto vetorial, N, produto vetorial de N por KI menos KF, desculpa, eu estou falando F, é T, nada de F. A minha letrinha parece se confundir, estou me deixando enganar. É igual a zero também, porque são dois vetores paralelos. Novamente fazer a mesma coisa. O módulo de N vetor KI, né, vai ser módulo de N, que é 1, e o KI seno de θi. Isso aqui vai ser igual ao módulo de N vetor KF, isso aqui vai ser KF seno de θi. Isso aqui é o que a gente chama de lei de Snell. É uma lei de Snell um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque aqueles capas são números complexos. Se eu pego um caso clássico do vidro, né, do espelho ou da água, o que acontece? O capa é complexo, né? O capa é complexo porque é por causa do beta. Isso aqui é K mais I vezes beta. O beta é aquele negócio que atenua a onda.
Na água, no vidro, o beta é aproximadamente igual a zero. A luz atravessa o vidro sem quase perder a intensidade. Então, no caso da onda que sai do vácuo e vai para a água, ou que sai do vácuo e entra para o vidro, são condições em que o beta é igual a zero e o kappa fica igual ao K. E aí a gente tem a lei de Snell tradicional, que é para o meio refrator, né? A lei de Snell para uma mesa não vale, quer dizer, é uma coisa meio assim, quer dizer, claro que vale, né? Só que não é, o sentido de θ, etc., não é uma coisa geométrica, porque aquelas coisas são grandezas complexas, né? Seno de θ isso, vai ser um número complexo. E não dá para você definir direção de refração por uma coisa que não é refratada, que é absorvida. Então, por isso que fica meio estranho. Mas quando é o caso que interessa, que é o caso em que o meio refrata a luz, ou deixa passar a luz, que é a água, é o vidro, então isso aqui vira KI, KF, vira números reais, e a gente tem a lei de Snell. Então, esses resultados da ótica geométrica são obtidos aí com o modelo de Drude e esse tratamento que a gente tem feito para a interface. Ok. Então, isso era um caso meio qualquer, né? KI, KR, KT. A única coisa é que KI e 4R está no mesmo meio, então é sempre o mesmo valor. Agora vamos aplicar esses resultados por causa do espelho. Ou seja, o meio 1 é o vácuo, o A, e o meio 2 é a prata, ou o alumínio, que é o espelho. Vamos fazer, para simplificar, vamos fazer, deixa eu apagar agora essa figura aqui, vamos fazer a luz incidindo perpendicularmente ao espelho. Eu vou fazer assim, a interface, aqui está o meu sistema de referência, né? X, Y e Z, e vou fazer assim, aqui é o campo incidente, aqui é a direção Y. Então, o kappa incidente para cá. Aí o que acontece? Essa luz bate no espelho e volta. Então tem a luz refletida, né? O ER. Aqui é o kappa R. E aqui é o E refletido. E a luz que entra dentro do vidro do espelho, né? Essa aqui vai ser, aqui é o kappa transmitido e aqui é o E transmitido. Bom, aqui é o meio 2, aqui é o meio 1. O meio 1 é vácuo, ou ar, né? O meio 2 é metal, alumínio, como os espelhos são feitos. Então, no meio 1, é o kappa I, que é igual ao kappa R, é igual ao KR, ao K. É real, é igual ao K. Vácuo, do ar. Cada onda no ar. Lembrando que eu tenho K, ômega sobre K é igual à velocidade da onda. Então, nesse caso em que a onda está no vácuo, ômega sobre K é a velocidade da luz do vácuo. E o KT é complexo. O KT vai ser igual KT, vai ser igual a KT menos mais IB. Bom, agora de novo a gente aplica aquelas condições, né, que eu tenho que o E paralelo no I, desculpa, no incidente, no meio 1, igual ao E paralelo no meio 2. Os três campos são todos na direção perpendicular a Y. Aqui eu tenho E
né? O próprio campo é o E paralelo. Né? O E paralelo é todo o campo, porque a onda caminha no Y, o campo é perpendicular. Né? Então aqui eu tenho que o módulo EI mais o módulo DE tem que ser igual a ET. Esses campos são sempre do tipo E0t, E0t, E elevado a I. Aqui eu tenho um K, né? Kt vezes Y menos ômega t. O ômega eu sei que é igual para todo mundo. Aqui eu vou ter K igual a K. Né? Então EI vai ser 0I, E elevado a I, KY, não é K, é K, né? KY menos ômega t. Aqui não tem absorção, né? No vácuo não tem absorção. Então, essa coisa deve ser igual na interface. A interface, nesse caso, é para qualquer tempo e para y igual a zero. A interface é o y igual a zero. Se eu pego essas ondas aqui e calculo com y igual a zero, eu vou ter E elevado a menos I ômega t para a onda incidente, E a menos I ômega t para a onda refletida, E a menos I ômega t para a transmitida, cancela tudo e eu tenho E0I mais E0E é igual a E0T. Bom, eu não falei nada agora sobre o campo B, né? Mas tem uma relação simples sobre o campo E e o campo B, né? O módulo de B de uma onda eletromagnética é igual ao módulo de E dividido pela velocidade da luz. Velocidade da luz é K sobre ômega. Né? Quando é no vácuo, né? Isso aqui vai dar ou quando é no meio qualquer, sempre K sobre ômega. Ou desculpe, ômega sobre K. Então isso aqui vai ser K E sobre ômega. É a relação num dado meio entre o campo E e o campo B da onda eletromagnética. Num dado meio eu tenho o número de onda K. Lembra que esse é o parte real, é o K mesmo, não é o K. Mesmo que tenha no meio 2, não vai ser KF sobre ômega, a velocidade vai ser KF. Então essa é a relação. Aí eu tinha o seguinte, eu tinha aqui a relação que a gente tinha era B1 paralelo sobre Mi1 é igual a B2 paralelo sobre Mi2. Mi1 vai ser o vácuo. Mi1 é o Mi0. Mi2 é um meio qualquer, então tem lá um 2 no meio qualquer, tem um Mi2. O campo B também é perpendicular à direção de propagação, portanto é perpendicular a Y. Então o campo B é igual ao B paralelo ao plano, perpendicular à direção de propagação. Então isso significa que B1 sobre Mi0 é igual a B2 sobre Mi0. Isso aqui em módulo é B2 sobre Mi2. Agora eu posso trocar isso aqui pelos campos elétricos. Então o B1, isso aqui vai ficar usando a relação entre o campo. O B1 vai ser K1 E1 sobre Mi0 ômega. E aqui eu tenho menos, mesma coisa, né? K1, aqui é o K refletido, né? Mas o K refletido é igual ao K incidente. Vou chamar de K, como eu estou chamando aqui, né? Aí igual a K, K igual a K.
K, aqui também vai ser K, E refletido sobre I0 ômega. Isso tem que ser igual ao campo B na região 2. Na região 2 eu só tenho B transmitido. Então isso daqui vai ser igual a K. Agora aqui é o K, aqui entra, né? KT vezes E transmitido sobre o I2 vezes ômega. O ômega é o mesmo. O ômega a gente já viu que a frequência não muda. Então esse ômega cancela e a gente vai ficar com a expressão que relaciona os campos. Vou escrever assim: K sobre I0. Novamente, né, isso aqui eu estou pegando os campos são todos paralelos, por isso eu não estou pondo nenhum vetor. Mas o EI, o R, a coisa vai ser E0I vezes uma exponencial. Então, a exponencial a gente já viu que é sempre a mesma, tem que ser a mesma nos pontos da interface. Sempre eu estou fazendo essa relação aqui, só vale nos pontos da interface. Então aqui vai ser E0I mais desculpa, é menos E0R, né? Esse termo aqui vai aparecer menos E0R. Isso tem que ser igual a KT sobre I2 E0T. O ômega cancela e eu só estou colocando agora as amplitudes. Então essa expressão aqui, ela veio da expressão dos campos magnéticos. Tinha outra expressão que eu já apaguei aqui, que eu acabei não usando, que é E1 paralelo igual a E2 paralelo. E1 paralelo vai acabar dando E0I mais E0R, e E2 paralelo vai ser o E0T. Sempre na interface, por isso que eu posso cancelar as exponenciais. Isso tem que ser igual. Agora eu posso pegar, né, e escrever o E0R é igual a E0T. Vamos fazer primeiro com o T. Vou fazer assim. E0T é igual a E0I mais E0R. Se eu pego esse E0T e substituo aqui, substituo E0T por E0I mais E0R, fica uma expressão que só envolve o campo incidente e refletido. Vou ter K sobre I0, E0I menos E0R é igual a KT sobre I2, E0T vai ser E0I mais E0R. Agora eu vou pôr tudo que tem E0I para o primeiro membro, eu vou ficar aqui com E0I, que multiplica K sobre I0 mais, menos, né? Menos KF sobre I2. Passei esse termo aqui para cá. E agora esse termo aqui, K sobre I0 E0R, vai para o segundo membro. Então eu vou ficar com E0R e multiplica. Aqui vai ficar K sobre I0, vai ficar positivo, mais KF sobre I2. Agora eu divido tudo pelo K sobre I0 mais KF de 2, passo eu o 0i do lado, eu tenho a relação. E0R sobre E0i vai ser igual
a K sobre μ0 menos kappa, F não é T, toda hora que eu escrevi, KT sobre μ2 dividido por K sobre μ0 mais KT sobre μ2. Essa é a amplitude do campo refletido dividido pela amplitude do campo incidente. Para ficar como está na apostila, a gente tem que multiplicar essa expressão, o numerador e o denominador, pelo produto kT vezes K. Se eu multiplico aqui por K vezes KT, e aqui embaixo por KT, eu vou ficar com EE, 0R, E0R sobre E0I, vai ficar igual a μ2 vezes K menos μ0 vezes K dividido por μ2 vezes K menos mais μ0 vezes KT. Agora eu posso fazer o que eu escrever aqui embaixo. Eu escrevo E0R igual a E0T menos E0I. E substituo nessa expressão aqui. Tiro o E0R aqui em cima. E substituo, então fico com uma expressão que envolve E0I e E0T. Faço essa algebrinha toda e depois isolo. Eu vou obter E0T sobre E0I vai ser igual a 2μk sobre μk mais, desculpe, aqui a apostila chama de mi, eu estou chamando de μ2, 0k. Essa me dá a relação entre a amplitude do campo que é transmitido, né, e o campo incidente. Agora veja, né, K é o número real, esse é o K do vácuo. Né? Ômega sobre C é igual a K. Né? Ômega sobre K é igual a C. Então, K é igual a ômega sobre isso. K sobre isso. O kappa, o KT, vai ser igual ao KT mais I beta. Agora, o que é um meio condutor? É bom condutor, como alumínio. Ele que é mal, é condutor, é mau condutor. Grafite, por exemplo. Né? Grafite convive mal com eles. Tem poucos elétrons livres, a mobilidade é pequena. O beta, vocês lembram como é que é o beta? O beta, naquelas deduções que nós fizemos no modelo de Drude, deixa eu voltar aqui. Elétrico. Beta tanto faz no condutor como no isolante. Beta é igual a μ0G de ômega, μ0G de ômega, dividido por 2K vezes ômega. E o G é igual a condutividade. O G era aquela coisa que depende do número de elétrons, da frequência, etc.
Ou seja, se eu pego um condutor perfeito, G é infinito. Se eu pego um bom condutor, G é muito grande. Se G é muito grande, beta é muito grande. Então, num bom condutor, como o alumínio e a prata, né, beta é muito maior do que KT. Então, kappa T é aproximadamente I vezes beta. Limite em que beta tende para infinito, né, quer dizer que beta é muito grande, esse termo aqui é muito grande, e é 0t sobre 0i dá zero. Certo? Então, se beta é muito maior que K, então E0t sobre E0i vai ser aproximadamente 2k sobre I beta, e o limite em que beta tende para infinito, isso é igual a zero, tende para zero. É o que a gente sabe no espelho, né? O campo, a onda transmitida é zero, quase não passa nada. E agora, se eu faço a mesma aproximação nessa expressão aqui, né? Para o campo refletido. Aqui está a expressão do campo refletido, né? Quando limite para beta tendendo para infinito, o que vai acontecer? Olha, isso aqui vai ficar isso menos uma coisa muito grande. Então isso aqui é desprezível, fica menos KT sobre M2. Dividido por isso mais uma coisa muito grande. Isso aqui é desprezível, fica mais KT sobre M2. Menos KT sobre M2, mais KT sobre 2 dá menos 1. Então eu vou ter que E0R sobre E0I é igual a menos 1. Ou seja, eles em tamanho são os mesmos. São os mesmos. A energia é proporcional ao quadrado do campo elétrico. O vetor de Point, E vetor B, etc., vai dar um B ao quadrado. Então, o que acontece? O espelho reflete toda a amplitude da onda que chega, toda a energia. Então, agora fazendo com mais cuidado, lembrando que, calculando a intensidade, o vetor de Point, E vetor B sobre μ. Isso pode ser escrito como sendo E vetor K vetor E sobre ômega, né? Lembra, isso aqui é C vetor C sobre, como é que é? C sobre módulo de C vetor ômega, né? O K é na direção do E, é disco da propagação, que é perpendicular a E, e K sobre ômega é 1 sobre C. Isso é uma coisa que a gente viu em uns capítulos para trás. Então, o módulo de S, o módulo do vetor de Point, vai ser igual a K E quadrado sobre μ ômega. A intensidade de uma onda é o módulo, né? Desculpe, é o valor médio do módulo do vetor de Point. Aqui o valor médio, porque o vetor de Point oscila no tempo, né? A onda tem a parte oscilatória. Então, se eu pego a onda incidente, né? A onda incidente não tem beta, né? O K é real, não tem atenuação. Então vai ser E elevado a I kx menos ômega t. Mas isso é uma maneira artificial que a gente fez. A onda real mesmo é a parte real disso, né? A onda incidente
a onda incidente é E0i cosseno de K. K escalar R, mas nesse caso é KY menos ω. A onda refletida, mesma coisa, só que troca aqui por menos K. Né? Então, o módulo de I vai ser igual ao valor médio do campo elétrico ao quadrado, vezes alguma coisa. Campo elétrico ao quadrado, quer dizer, a intensidade vai ser igual K E0 ao quadrado sobre mi ômega, vezes o valor médio disso aqui ao quadrado. Cosseno ao quadrado de KY menos ômega t. Eu estou pegando o quadrado disso, vai aparecer o cosseno ao quadrado. A gente sabe que a média do cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado é meio. E aí vem aquela história, a intensidade da onda vai ser E0 ao quadrado sobre 2, K E0 ao quadrado sobre 2 μ. Então, quando eu pego E0i, tem o incidente, E0r, aí é refletido. E novamente eu vou ver que isso daqui o coeficiente de reflexão vai ser igual à intensidade refletida, intensidade incidente. A intensidade refletida vai ser K E0R ao quadrado sobre essa coisa. A intensidade incidente vai ser o mesmo K, o mesmo μ, o mesmo ômega, só que aqui vai ser o E0i. Então isso aqui vai dar E0R ao quadrado sobre E0i ao quadrado. Mesma coisa, eu posso fazer a intensidade transmitida, que vai ser E0t. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Pensei nisso. Na minha nota está errado aqui, tá? Eu fiz depressa, esqueci. Dizendo, na onda transmitida, o K não é o mesmo, tá certo? Nem o μ. Então, o coeficiente de transmissão, vamos apagar tudo isso aqui. O coeficiente de transmissão vai ser intensidade transmitida dividido pela intensidade incidente. A intensidade transmitida vai ser K T, né, e μ2. μt ou μ2. Então vai ser K T E0 T ao quadrado dividido por kappa KI, que é o K, E0I, e ainda teria aqui o μ. Aqui eu tenho dividido por μ0 e aqui dividido por μ. Aparece. É dividido por 2 μ ômega. O 2 μ ômega cancela, só sobra o μ. Em geral, a gente pode sempre considerar o μ como número. De qualquer forma, a gente sabe que no espelho o E0t é mais desprezível, então isso aqui vai ser 0. De qualquer forma, numa situação qualquer, é fácil ver que R mais T é igual a 1. Supondo que não tenha, supondo que eu tenho um meio do tipo que é ou bom refletor como um espelho, ou um dielétrico que não absorve nada quando vira. Se eu jogo a onda aqui, a onda transmitida mais refletida não vai dar 1, porque eu tenho transmitido mais refletido igual a 1 é a conservação de energia. Ou a energia foi para fora da janela ou foi refletida para cá.
No vidro era toda refletida, transmitida igual a zero, no espelho. No vidro é praticamente tudo transmitido, refletido igual a zero. Mas quando eu jogo aqui, uma boa parte vira calor ou outra forma de energia. Então a transmissão mais num meio que absorve energia, não soma muito. Ok. Agora a gente pode fazer a mesma coisa com o dielétrico. Ver o que acontece no vidro. O dielétrico é mais complicado. O condutor, é fácil você fazer um modelo em que eu tenho um monte de elétrons livres, né? Até a mecânica quântica do elétron livre é mais fácil, é mais parecida com a física clássica. Um elétron livre pode ter qualquer valor de momento, não tem quantização da energia, tem lá a princípio da incerteza, mas a maior parte das coisas é fácil. O elétron está ligado ao átomo. Átomo é quântico por natureza. Energia quantizada, um monte de coisas que não dá para a gente tratar no modelo clássico. Além disso, eu não tenho átomos dentro da madeira, eu tenho moléculas. CO2, não sei o que, etano, blá blá blá, que é aquelas moléculas complexas que tem na madeira, no tijolo, seja lá o que for, de elétrico. É muito complicado. É muito complicado. Esse é o assunto da aula de quarta-feira. Como é que eu posso, assim, ignorar os detalhes da mecânica quântica e pegar só a essência disso e arrumar uma maneira que eu possa fazer uma descrição clássica que contenha a essência do que está naquela coisa complicada da mecânica quântica. É isso que o Weishaupt faz naquele artigo. O que ele diz é o seguinte: esse G, que é a no metal é a condutividade, né? Quando eu estou no isolante, vai ter um E quadrado, uma coisa assim, eu tenho ômega ao quadrado, não lembro. Esse não. Assim. Aqui aparece um ômega 2 menos ômega 0,2 ao quadrado. Ômega 0 é aquele que K sobre ele. K agora é a constante de Mola. Não tem nada a ver com o número de ômega. Quer dizer, um elétron ligado a um átomo, ele está numa condição de equilíbrio. Então, se eu puxo um pouco ele para um lado, ele tende a voltar à condição de equilíbrio. Puxo o outro, ele volta. Então, para pequenos deslocamentos, eu posso imaginar ele como preso potencial, que é o mínimo lá, que é o potencial meio de KX2. Grande parte dos átomos e moléculas, esse ômega 0 é muito grande, 10 a 16 Hz, radiano por segundo, ômega 0. 10 a 16 radiano por segundo está na região do ultravioleta. Então, quando eu jogo luz visível, ômega é muito menor do que ômega 0. Então eu posso jogar fora o ômega 0, o ômega. Isso aqui vai ser um G muito pequeno, porque esse ômega vai ficar só ômega 0, isso aqui é muito grande, vai ficar um G pequeno. Isso vale para o vidro, por exemplo. O G é muito pequeno, a luz não tem como interagir, porque ela precisaria ter uma frequência altíssima, né, para tirar um elétron de uma órbita e colocar na outra. Precisa ser luz pelo menos de ultravioleta. A luz visível quase não consegue fazer nada. Ela consegue fazer alguma coisa, né? Mas então o G vai ser muito grande, o beta é muito grande e... Desculpe. O G... precisa ver a aula do Weishaupt, que é mais complicado. G grande significa beta grande. Mas beta não é transformar onda eletromagnética em calor. É transformar em outro tipo de oscilação, né?
Enfim, a coisa é muito complicada. Tem que ver a aula do Weishaupt, a aula do Manet com o artigo do Weishaupt. Mas a ideia é o seguinte, que se ômega zero é muito grande, eu não consigo, com a luz visível, interagir com aquelas moléculas. Porque eu precisaria ter ultravioleta para poder arrancar o elétron e jogar para fora. Então a luz não interage, então fica o vidro. Todas essas coisas são constituídas de moléculas. Molécula em duas histórias. Quer dizer, eu tenho aqui, eu preciso de um ultravioleta para excitar o elétron. Muita energia para arrancar o elétron de uma órbita da molécula e pôr para fora. Mas a molécula, por exemplo, pega a molécula de oxigênio, molécula atômica, é como se cada átomo de oxigênio fosse ligado um ao outro numa mola. Essa mola permite um monte de vibrações. Basta eu pôr um pouquinho de energia, ou seja, basta uma onda eletromagnética de pouca energia, ou seja, pouca frequência muito baixa, ele consegue fazer essas moléculas vibrar. São estados chamados vibracionais. É infravermelho. Então todo o material em geral absorve o infravermelho. Pega o vidro, ele é um bom absorvedor de infravermelho e de ultravioleta. A ultravioleta não atravessa o vidro, porque a ultravioleta consegue excitar. Infravermelho quase tudo absorve. Tem pode excitar. Só que basicamente absorve o infravermelho. Bom, então a descrição é matematicamente a mesma, a única coisa é a diferente interpretação do que é o G de ômega, o que é a absorção, né, que não é efeito Joule, mas é transferência de energia de um módulo para outro, e assim por diante. Então, a gente, usando essa continuidade dos campos, a notação complexa que a gente fez, etc., a gente ia encontrar essas mesmas relações, né? Ômega I igual a ômega E igual a ômega T. A frequência não muda. Depois eu tenho ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Aqui eu fiz uma confusão errada, né? Quer dizer, se ômega é muito menor do que ômega zero, então G, ômega, é muito pequeno, não muito grande. O iluminador é muito grande. Ele não consegue absorver. É como beta é proporcional a G. Ele não é um bom condutor de eletricidade, né? nos termos da elétron livre. Aqui não tem sentido, porque ele sabe que não conduz. Então, como beta é proporcional a B, então beta tende para zero. Se beta tende para zero, veja, eu estou pensando isso no meio 2. No meio 1 a gente está considerando o vácuo. Né? Estou considerando o vácuo entrando na água, vácuo entrando no vidro. Né? Se beta é igual a zero no meio 2. Isso quer dizer que o kappa T é real. Se o beta é igual a zero, a parte imaginária não existe. E o kappa T é real. O kappa I já era real. Então aquela outra equação que a gente encontrou, aquela KI seno θ I é igual a kappa F, agora vira um KF, seno de θ F, θ T, desculpa. Significa que no meio dielétrico em que o ômega zero fica na faixa do ultravioleta, eu jogo luz visível, né? O luz visível, o ômega é muito menor que o ômega zero, o G é da ordem de zero, os K são reais, e isso aqui sim é a lei de Snell. Agora é tudo real.
cair, cai. Então, quando tem essas condições do meio de elétrico, como a água, o vidro, etc., eu tenho a lei de Snell real, do jeito que ela deve ser. Ainda dá para ver, bom, aí o resto das conclusões são as conclusões que a gente tira da ótica geométrica para a lei de Snell, né? Que é o seguinte, se KT é maior do que KI, então θF é menor do que θI e há sempre um θF qualquer que seja θI. Eu jogo luz na piscina, vai ter sempre refração, sempre vai passar, qualquer que seja o ângulo que eu ponha o ponteiro de laser, tem sempre reflexão. Se eu faço o contrário, não. Né? Se eu pego e jogo, né, a luz da água para fora, então aí o I é dentro da água, o fora é o vácuo, né? Aí o KF vai ser menor do que KI e vai ter então um ângulo máximo, né? Vai ter um ângulo de incidência que o θF é π sobre 2, então a luz não sai, que é a reflexão total. Não, como é que chama? Reflexão total, né? Não tem refração, não tem luz refrativa. Para qualquer ângulo maior do que aqui. Então essas conclusões todas que estão aqui na apostila são, na verdade, essas conclusões que a gente tira a partir da lei de Snell, que não depende muito mais das coisas aqui. Bom, estou ficando cansado, vocês também. Tem mais um pedacinho na apostila, que é agora encontrar as relações entre o campo refletido e o campo incidente, o campo transmitido e o campo incidente, exatamente como eu fiz no caso do espelho. Tem lá a relação E0I mais E0R é igual a E0F. Depois tem uma relação entre os campos magnéticos. Ao usar a relação entre campo elétrico e campo magnético, substitui os campos elétricos pelo magnético pelo elétrico. Aí substitui isso daqui na expressão que veio do campo magnético e isola e tem o F. É a álgebra, um monte de álgebra. Então, eu não vou repetir aqui. Vocês podem acompanhar tanto dessas notas de aula quanto da apostila. Então, lembrando que a aula de quarta-feira só vai ter aula de manhã. É uma aula especial, baseada nesse artigo do Weisskopf. Eu coloquei o artigo do Weisskopf na página, lá em vídeo. Normalmente tem o vídeo e nota de aula. Vídeo e nota de aula. Na de quarta-feira tem o que vai ser o vídeo, que não está lá ainda, e depois tem o artigo. O artigo é esse artigo do Scientific American de 1968. Vale a pena ler, é um artigo longo, complicado, mas é bom dar uma lida e devagarinho para ver um pouquinho do que está lá. Então é isso. Lembrando, a prova, sexta-feira, à tarde, né? À tarde. Vai ser no Abrão de Moraes. Vai ter uma prova no noturno também, que estava marcada para o mesmo dia à noite, mas ela foi adiada. Vai ser algum dia da próxima semana. Na quinta-feira, finalzinho da tarde, tem uma aula magna da professora Marilena Chauí, que vai ser no auditório da FAO. Então, como podia ser uma coisa que tinha muito interesse de um monte de gente, a Suzana, que é a professora da noite, resolveu, também tinha outros problemas, certo? Mas alterar a data da prova para que quem quisesse assistir a aula da Marilena Chauí pudesse ir. Ok, terminamos. Eu aperto aqui.